A Ilha do Tesouro, Robert Louis Stevenson, 1881. Parte 5. Minha aventura no mar. 22. Como começou minha aventura no mar? Os amotinados não voltaram mais, não houve sequer um tiro vindo do bosque. Tiveram sua cota do dia, como o capitão disse, então tivemos tempo para nos recompor, tratar dos feridos e jantar. Mesmo sendo arriscado, o barão e eu cozinhamos na clareira, e mesmo lá fora mal conseguíamos nos concentrar, impressionados pelos gritos de dor que vinham da cabana. Dos 8 feridos em combate, apenas 3 ainda estavam vivos. O pirata que havia sido atingido por uma das sentinelas da cabana, Hunter, e o capitão Smollett. Dentre eles, o único consciente era o capitão. O amotinado acabou morrendo, a despeito dos esforços do doutor. Hunter, não importava o que fizéssemos, continuava desacordado. Ficaram ambos estendidos na casa o dia todo, respirando pesadamente. O pirata teve o peito perfurado pelo golpe e também fraturou o crânio na queda. Morreu durante a noite sem fazer nenhum ruído. Quanto ao capitão, embora seus ferimentos fossem graves, não eram fatais. Nenhum órgão fora atingido. O disparo de Anderson, que foi quem o alvejou primeiro, partiu sua omoplata e chegou a ferir levemente seu pulmão. Uma segunda bala apenas rasgou e deslocou alguns músculos da panturrilha. Ele se recuperaria sem problemas, segundo o doutor, mas nas semanas seguintes não deveria andar nem mexer o braço. Deveria, inclusive, ficar em silêncio o máximo que pudesse. Já o meu pequeno corte nos dedos não era mais grave que uma picada de mosquito. O doutor fez uma atadura e me deu um puxão de orelha em troca do atendimento. Após o almoço, o barão e o doutor sentaram-se com o capitão, um tanto afastados de nós, para decidirem o que fazer. A conversa terminou um pouco depois do meio-dia. O doutor apanhou seu chapéu e sua pistola, prendeu um sabre no cinto, colocou o mapa no bolso e, com um mosquete no ombro, atravessou a paliçada pelo lado norte até sumir entre as árvores. Gray e eu estávamos sentados no canto oposto da cabana para dar privacidade aos nossos superiores. Ao ver o doutor saindo, Gray, que estava fumando, ficou tão pasmo que esqueceu de levar seu cachimbo à boca. "O que ele está fazendo em nome de David Jones?" exclamou. "O Dr. Livesey ficou louco?" "Claro que não", respondi. "Ele é o homem mais sensato da tripulação, pelo que sei." "Olha, companheiro", tornou Gray, "se ele não está louco, então quem não está entendendo nada sou eu." "Imagino que o doutor tenha algum plano", respondi. "E se eu estiver certo, ele deve estar indo se encontrar com Ben Gunn." Minha suposição se confirmaria mais tarde. No momento, a casa estava quente como um caldeirão e a areia da clareira à nossa frente parecia queimar sob o sol. Comecei a ter ideias não muito inteligentes. Senti inveja do doutor caminhando pelo bosque fresco e sombreado, ouvindo o canto dos pássaros e sentindo o perfume dos pinheiros, enquanto eu cozinhava dentro da cabana com minhas roupas grudando na resina das paredes. O sangue pelo chão e as pessoas mortas ao meu redor me fizeram sentir uma repulsa quase tão forte quanto o meu medo. Durante todo o tempo que passei limpando a cabana e depois lavando a louça do almoço, o nojo e a inveja cresciam dentro de mim. Em um momento em que ninguém me observava, enchi meus bolsos com biscoitos que retirei de um dos sacos de suprimentos como primeira medida para minha fuga. Você pode pensar que eu estava sendo tolo e que certamente faria besteira, mas eu estava determinado e, além disso, tomava todas as precauções possíveis. Caso algo me acontecesse, os biscoitos me manteriam até o dia seguinte, pelo menos. Em seguida apanhei um par de pistolas e, como já tinha munição e pólvora comigo, me senti devidamente armado. Meu plano não era necessariamente ruim. A intenção era ir até o pontal de areia ao lado do ancoradouro, encontrar a pedra branca que eu havia avistado na noite anterior e ver se era lá mesmo que Ben Gunn guardava seu barco. A meu ver, era algo perfeitamente plausível. No entanto, eu estava certo de que não me deixariam sair da paliçada, por isso sairia à francesa quando ninguém estivesse olhando.
Era essa forma grosseira de executar o plano que o tornava tão ruim, mas eu era apenas um garoto naquela época e estava decidido. As circunstâncias acabaram por me dar uma ótima oportunidade. Grey e o barão se ocupavam com os curativos do capitão e o caminho ficou livre para mim. Saltei a paliçada na parte mais densa do bosque e antes que notassem minha ausência, eu já ia longe. Essa foi minha segunda ideia estúpida, bem pior do que a primeira. Eu havia deixado a cabana sob a proteção de apenas 2 homens saudáveis, mas assim como a primeira ideia, o objetivo era salvar a todos nós. Tomei o caminho para a costa leste da ilha, pois queria contornar a praia sem ser visto do ancoradouro. Já era final de tarde, embora ainda estivesse quente e ensolarado. Enquanto eu caminhava oculto pelas árvores altas, ouvia ao fundo não apenas as ondas quebrando continuamente, mas o ranger de galhos e da folhagem que indicava que a brisa estava mais forte que o normal. Logo comecei a sentir correntes de ar fresco e com mais alguns passos cheguei ao final do bosque, de onde avistei o mar azul brilhando até o horizonte e as ondas espalhando espuma pela areia. Nunca havia visto o mar da Ilha do Tesouro tão calmo, com o sol faiscando, o ar completamente parado, a superfície da água lisa e azul, mas ainda assim grandes ondas explodiam ao longo da costa, trovejando sem parar. Acredito que seria possível ouvi-las de qualquer lugar da ilha. Caminhei pela praia com uma grande alegria dentro de mim, até que, julgando já ter avançado o suficiente para o sul, me abriguei atrás de alguns arbustos e prossegui com cuidado até chegar ao local mais alto do pontal. Atrás de mim, o mar, à frente, o ancoradouro. O vento parecia esgotado pelo esforço fora do comum e não se fazia mais sentir. Em seu lugar soprava uma brisa leve vinda do sul e sudeste, trazendo uma espessa neblina. As águas do ancoradouro, protegidas pela ilha do esqueleto, estavam calmas como no dia em que chegamos. A superfície lisa criava um espelho que refletia o Hispaniola perfeitamente com a Jolly Roger tremulando no mastro. Silver estava à frente de um dos botes, ao lado do navio. Era impossível não o reconhecer. Na popa, alguns homens se debruçavam na murada, entre eles o pirata de gorro vermelho, que tentou transpor a paliçada. Pareciam conversar e rir, embora eu obviamente não pudesse ouvi-los àquela distância. Tomei um grande susto com gritos horríveis que vieram daquela direção, até que me lembrei de Capitão Flint, o papagaio, e cheguei até a vê-lo com sua plumagem colorida pousada no pulso de Silver. Pouco tempo depois o bote partiu em direção à praia e o homem de gorro vermelho desceu pela escada do tombadilho com um companheiro. O sol se escondia atrás da colina da luneta e a neblina se acumulava rapidamente, escurecendo o céu cada vez mais. Se eu quisesse encontrar o barquinho de Bengun, não poderia perder tempo. Era possível distinguir a pedra branca entre os arbustos lá embaixo, a pouco mais de 100 metros de distância, mas levei um bom tempo para chegar até ela rastejando. Já era quase noite quando enfim consegui tocá-la. Logo abaixo havia uma pequena cavidade coberta de relva, oculta por um pequeno barranco e cercada por touceiras de capim que chegavam à altura dos joelhos. No meio desse buraco havia uma pequena tenda feita com couro de cabra semelhante às de ciganos. Entrei pela cavidade, ergui um lado da tenda e lá estava o barquinho de Bengun. Tinha um aspecto singular e grosseiro. Era uma forte estrutura irregular de madeira entrelaçada, dentro da qual esticava-se uma cobertura de couro de cabra, com o pelo voltado para a parte interna. Era muito pequeno até mesmo para mim, e fiquei imaginando como seria possível um adulto navegar com aquilo. Havia um pequeno assento na parte mais baixa, uma espécie de viga, ia de uma extremidade à outra, e um remo duplo. Aquele tipo de barco, conhecido como coracle, era usado antigamente na Inglaterra, mas eu nunca havia visto um até aquele dia. Cheguei a ver outro parecido anos mais tarde e posso dizer que o de Bengun era o pior coracle já construído.
Ainda assim, o barquinho tinha lá suas vantagens, pois era leve e fácil de carregar. Após encontrar o barco, era de se esperar que eu voltasse logo para a paliçada, mas tive outra ideia que me deixou obstinado. Acredito que eu a colocaria em prática mesmo que o próprio capitão Smollett me proibisse. Meu plano era ir até o Hispaniola na calada da noite, cortar suas cordas e deixá-lo à deriva até que encalhasse em algum lugar na praia. Em minha cabeça, os amotinados estariam tão alquebrados pela derrota daquela manhã que logo decidiriam levantar âncora e partir mar afora. Seria muito fácil impedir essa fuga, pensei. Ainda mais agora que eu sabia que os vigias do navio ficavam sem botes de apoio, ou seja, o risco era mínimo. Esperei até escurecer e me fartei de biscoitos. A noite estava perfeita para os meus propósitos. A névoa encobria todo o céu. Quando os últimos raios de sol desapareceram da Ilha do Tesouro, uma escuridão absoluta a envolveu. Quando enfim consegui retirar o barquinho da cavidade e comecei a caminhar com ele nos ombros, aos tropeços, havia somente 2 pontos visíveis em todo o ancoradouro. O primeiro era uma grande fogueira acesa no pântano e os piratas deitados bebiam e cantavam em redor dela. O outro era um fraco ponto de luz que mal se destacava na escuridão, indicando a posição do navio. A maré o havia feito girar. Sua popa agora estava voltada para mim. A única luz acesa a bordo era a da cabine. O que eu avistava era somente o reflexo que essa forte luz fazia no nevoeiro. A maré já havia recuado bastante, por isso tive de percorrer um longo trecho de areia, afundando várias vezes até o tornozelo para chegar à água. Com alguma força e destreza, finalmente consegui colocar o barquinho sobre a superfície com a quilha submersa. 23. A força da maré. Como eu havia previsto, a pequena embarcação era bastante segura para uma pessoa do meu tamanho e peso. Era leve e flutuava bem, mas imprevisível e difícil de manobrar. O que quer que eu fizesse, mantê-la na direção correta era quase impossível. Ela apenas girava em círculos. O próprio Ben-Gunn chegou a admitir que era um barquinho um tanto caprichoso até você pegar o jeito. Eu certamente não havia pegado o jeito, pois avançava em todas as direções menos na que eu queria. Naveguei próximo à praia a maior parte do tempo e não chegaria ao navio se a maré não tivesse me ajudado. Por mais que remasse era inútil, mas a correnteza foi a minha sorte e só assim cheguei ao Hispaniola. O navio ergueu-se à minha frente como um vulto ainda mais escuro que a noite. Só depois seu casco e mastros tomaram forma. No momento seguinte, ou assim me pareceu, afinal, quanto mais eu avançava, mais forte era a correnteza, consegui segurar a amarra da âncora. A corda estava esticada como a de um arco, tamanha a tensão que a maré impunha sob a âncora. Ao redor do casco, na escuridão, a água borbulhava e cantava como uma cascata. Bastava um corte e o Hispaniola ficaria ao sabor da maré. Parecia bem fácil, mas então pensei que uma amarra daquela espessura cortada abruptamente seria tão perigosa quanto um coice de cavalo, ou seja, talvez meu pequeno barco voasse pelos ares comigo dentro. Fiquei paralisado e teria abandonado meu plano se novamente a sorte não sorrisse para mim. O vento que até há pouco soprava do sudeste mudou de direção para sudoeste depois do anoitecer. Eu meditava sobre o que fazer quando uma lufada apanhou o Hispaniola e o impeliu contra a corrente. Para minha alegria, senti o cabo lacear e submergir minha mão com seu peso. Decidido, peguei minha navalha, abri-a com meus dentes e cortei as fibras entrelaçadas uma a uma até restarem somente 2. Aguardei um novo sopro de vento que aliviasse a tensão do cabo antes de completar o serviço. Eu ouvia vozes vindas da cabine o tempo todo, mas para ser sincero, estava tão concentrado em outras coisas que mal as notava. Enquanto esperava a nova lufada, pude prestar atenção. Reconheci a voz do timoneiro Israel Rendes, artilheiro de Flint, em tempos passados. O outro claramente era meu amigo de gorro vermelho. Estavam ambos muito bêbados e pelo visto continuariam bebendo, pois ouvi um deles abrir a escotilha da cabine, gritar algo incompreensível
e atirar algo que supus ser uma garrafa vazia. Era perceptível que, além de embriagados, também estavam furiosos. Gritavam palavrões sem parar e de vez em quando tinham acessos de raiva que me davam a certeza de que acabariam se engalfinhando. Depois se acalmavam novamente até o próximo rompante, que também se amainava sem maiores consequências. Na direção da praia eu podia ver a grande fogueira crepitando entre as árvores. Alguém cantava uma velha monótona canção de marinheiro, com a voz baixa e vibrante ao final de cada verso. Parecia uma canção sem fim, que só acabaria quando o cantor se cansasse. Me lembrei de uma parte da letra, pois a ouvi algumas vezes durante a viagem. Apenas um homem voltou com vida ao porto. Os outros 75 estavam todos mortos. Me pareceu uma canção um tanto sombria, considerando as perdas que haviam sofrido pela manhã. No entanto, pelo que eu já conhecia, aqueles piratas eram tão insensíveis quanto os mares por onde navegavam. O vento voltou finalmente, a escuna virou-se levemente e se aproximou de mim na escuridão. Senti a corda afrouxar outra vez e, em um último e certeiro esforço, cortei o que restava dela. A brisa não era suficiente para segurar o coracle, e fui instantaneamente puxado de encontro ao casco do Hispaniola. Ao mesmo tempo, o navio começou a girar lentamente, até ficar atravessado em meio à corrente. Remei com todas as minhas forças, temendo afundar a qualquer momento. Quando percebi que não conseguiria afastar meu barco do casco, me esforcei para chegar mais perto da popa. Fiquei a uma distância segura do meu perigoso vizinho e, quando dei meu último impulso para me afastar, minhas mãos tocaram uma corda fina pendurada na amurada da popa. Agarrei-a instantaneamente. Não sei dizer por que fiz aquilo. Foi por puro instinto a princípio, mas quando puxei a corda e vi que estava firme, a curiosidade tomou conta de mim e quis espiar o que acontecia na cabine. Escalei a corda lentamente até uma altura que correspondia a aproximadamente metade da minha. Sob enorme risco, avistei o teto e uma parte do interior da cabine. Enquanto isso, o navio e meu barquinho eram levados rapidamente pela correnteza, já passando em frente à grande fogueira na praia. O navio estava falando alto, como dizem os marinheiros, quebrando as ondas e espirrando água ao redor. Não entendia como os marujos não perceberam nada, até que ergui minha cabeça um pouco acima do batente da janela e pude ver melhor. Bastou um só olhar, que foi só o que me atrevi a fazer. Rendes e seu companheiro estavam atracados em um abraço feroz, cada um apertando o pescoço do outro. Desci de volta para o meu barco e foi na hora certa, pois quase já sem forças para me segurar na corda, poderia cair no mar. Só o que vi foram os dois piratas em conflito, seus rostos vermelhos e furiosos, sob a luz e a fumaça do lampião. Tive de fechar os olhos por alguns instantes para me acostumar à escuridão novamente. A canção interminável enfim cessara, e o grupo em volta da fogueira agora entoava o refrão que eu já conhecia tão bem. 15 homens no baú do defunto, ho, 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 e uma garrafa de rum. O diabo e a bebida levaram os outros junto, ho, 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 e uma garrafa de rum. Eu pensava como a briga na cabine era de fato obra do diabo e da bebida, quando senti o barco dar um solavanco. Em seguida, uma guinada brusca pareceu mudar seu curso. A velocidade também aumentou para meu espanto. Abri meus olhos imediatamente. À minha volta, via apenas as ondulações causadas pelo movimento do navio, que pareciam brilhar e atingiam ruidosamente meu barco. Eu era arrastado pela correnteza junto com o Hispaniola, embora um pouco mais atrás, e me pareceu que ele alterava seu curso. Mesmo na escuridão, enxerguei seus mastros levemente inclinados. Quando olhei mais atentamente, tive certeza de que se virava para o sul. Olhei para trás e senti meu coração subir à garganta. Estávamos passando exatamente pela fogueira na praia. Em um ângulo reto, a correnteza levava consigo a escuna e meu coracle em direção ao mar alto, cada vez mais rápida, agitada e barulhenta. O navio à minha frente deu uma guinada repentina e violenta, virando-se talvez uns 20 graus.
Quase ao mesmo tempo um grito irrompeu a bordo, seguido por outro. Ouvi passos apressados na escada que levava ao convés e entendi que os dois bêbados haviam deixado a briga de lado, pois perceberam a catástrofe à sua frente. Deitei-me no fundo do meu pequeno barco e fiz minhas últimas orações. Eu estava certo de que, após sairmos do canal entre as duas ilhas, apanharíamos ondas violentas que terminariam de vez com meus problemas. Embora eu me conformasse com a morte, era insuportável ver meu destino fatal se aproximar. Devo ter permanecido deitado por horas, sacudindo pelo vai-vém incessante das ondas que espirravam água em mim. Eu esperava a morte a qualquer instante, cada vez mais cansado e sonolento, em um estado de quase torpor. Apesar do pavor que sentia, acabei por cair no sono e sonhei com minha casa, a velha Almirante Benbow. 24. Navegando com o Coracle. Já era dia quando eu acordei, sacolejando perto da ponta sudoeste da Ilha do Tesouro. O sol havia nascido, mas ainda se escondia atrás da imponente colina da Luneta, que daquele lado descia quase ao nível do mar em um deslumbrante penhasco. O cabo da Enguia e a colina Mezena estavam ao meu lado. A colina era escura e sem vegetação. O cabo era repleto de penhascos de cerca de 15 metros, cercado por rochas caídas à sua volta. Aproximadamente 500 metros me separavam da praia, e meu primeiro pensamento foi o de remar até lá. Logo desisti. A cada segundo as ondas rebentavam nos rochedos, lançando sonoros jatos de água para o alto. Se eu ousasse me aproximar, poderia morrer ao ser arremessado contra as pedras pontiagudas. Além disso, seria impossível escalar aquele penhasco tão encarpado. Para completar, enormes monstros de aparência escorregadia, como lesmas gigantes, rastejavam pelas pedras mais planas, outros mergulhavam ruidosamente no mar. Eram 40 ou 50 deles e seus rugidos ameaçadores ecoavam pelas rochas. Depois descobri que eram leões marinhos completamente inofensivos, mas sua aparência, a dificuldade da escalada e a violência das ondas foram mais que suficientes para que eu descartasse aquele porto. Preferia morrer de fome à deriva do que enfrentar todos aqueles perigos. Logo uma nova chance se apresentou, ou assim me pareceu. Ao norte do Cabo da Enguia havia uma extensa faixa de terra, onde a maré baixa descobria uma pequena praia de areia amarelada. Mais além havia um outro cabo chamado de Cabo da Mata, segundo o mapa, com um bosque de pinheiros verdes que chegava quase ao mar. Me lembrei de que Silver havia dito que a corrente seguia para o norte ao longo de toda a costa oeste da ilha, e a julgar pela minha posição, era ela quem parecia me levar. Decidi deixar o Cabo da Enguia para trás e poupar forças para quando tivesse de remar até o Cabo da Mata, que parecia ser mais seguro. O mar estava calmo, o vento soprava de maneira constante e suave em direção ao norte. As ondas subiam e desciam sem quebrar. Se o mar estivesse bravo, eu já estaria morto há tempos, mas naquelas condições era surpreendente observar como o meu leve barquinho navegava sem nenhum problema. Às vezes eu voltava a me deitar dentro dele, mantinha meu olhar quase na altura da borda e vi uma grande ondulação azul se levantar contra mim. O Coracle apenas chocoalhava um pouco, dançava como se tivesse molas e deslizava pelas ondas com a leveza de um pássaro. Depois de certo tempo comecei a ficar mais ousado e sentei-me para testar minhas habilidades como remador. Qualquer mudança na distribuição de peso deixava o Coracle completamente instável. Um leve movimento meu e o barquinho se moveu repentinamente. Caiu em uma inclinação de onda tão íngreme que até senti vertigens. Em seguida se enfiou na dobra de outra onda e eu fui atingido por um jato de espuma. Encharcado e aterrorizado, voltei a me deitar imediatamente. O barquinho retomou sua navegação suave e me carregou pelas ondas com a mesma leveza de antes. Me convenci ser impossível manobrá-lo e, portanto,
Que esperanças eu teria de voltar à terra firme em segurança? Comecei a ser tomado pelo pânico, mas consegui me manter lúcido. Me movendo com extremo cuidado, retirei lentamente a água do barco com meu chapéu. Depois, novamente deitado com o olhar na altura da borda, passei a estudar o que fazia o barquinho deslizar tão suavemente pelas ondulações. Notei que as ondas não eram as montanhas grandes, lisas e reluzentes que víamos da terra ou de um navio. Na verdade, eram semelhantes a topografias terrestres, com montes, picos, clareiras e vales. Quando o coracle navegava sem interferências, movia-se de um lado para o outro, traçando uma rota, por assim dizer, pelas partes mais baixas, evitando aclives e cristas instáveis. Bem, então, pensei comigo mesmo, está claro que devo ficar deitado sem interferir em seu equilíbrio, mas também posso colocar os remos na água e, nas partes mais calmas, dar 1 ou 2 impulsos em direção à terra. Imediatamente coloquei meu plano em ação, me apoiei sobre os cotovelos, uma posição bastante incômoda, e de vez em quando remava para colocar o barquinho rumo à praia. Era um trabalho lento e cansativo, mas pouco a pouco me aproximava da terra. Quando cheguei mais perto do cabo da mata, notei que mesmo que não o alcançasse, já avançaram uns 100 metros para o oeste. Estava bastante próximo, aliás. Avistei as copas das árvores ao sabor da brisa e tive certeza de que conseguiria chegar às margens do próximo cabo. Não seria sem tempo, pois a sede me torturava. O sol forte se espelhava no mar infinitamente, a água salgada secou sobre mim e criou uma crosta de sal sobre meus lábios. Tudo isso fazia a garganta queimar e a cabeça doer. A visão das árvores tão próximas quase me levou ao desespero, mas a corrente logo me afastou da margem. Ao olhar para a grande extensão de mar à minha frente, uma outra visão alterou o curso dos meus pensamentos. A cerca de meio quilômetro lá estava o Hispaniola com suas velas içadas. Tive certeza de que seria capturado, mas estava tão atordoado de sede que fiquei dividido entre o alívio e o medo. Não tive tempo de me decidir, pois a surpresa só me permitiu observar boquiaberto. O Hispaniola tinha a vela principal e as 2 bujarronas abertas. Suas belas lonas alvas brilhavam ao sol como neve prateada. Quando o avistei, o vento preenchia completamente as velas, levando o navio para noroeste. Presumi que os homens a bordo dariam a volta na ilha para retornarem ao ancoradouro. No entanto, começaram a guinar cada vez mais para o oeste, o que me fez pensar que haviam me visto e vinham em meu encalço, até que o Hispaniola se virou de frente para o vento, o que fez com que o navio parasse, abanando suas velas na direção contrária. Como são atrapalhados, pensei, devem estar bêbados como gambás, e imaginei a reprimenda que receberiam do capitão Smollett. Entretanto, a escuna continuou virando, foi atingida por outra lufada, acelerou por cerca de 1 minuto até parar novamente contra o vento. Isso ocorreu repetidas vezes. Vento em popa e em proa, girando sem parar, aos solavancos e paradas bruscas. A cada volta retornava à mesma posição, suas velas abanando na direção contrária ao vento. Estava claro que não havia ninguém ao leme. Sendo assim, onde estariam os piratas? Provavelmente mortos de tanto beber ou abandonaram o navio, pensei. Portanto, talvez eu conseguisse subir a bordo e levar o Hispaniola de volta ao capitão. A correnteza empurrava o coracle e a escuna para o sul com mesma velocidade. A rota do navio, no entanto, era errática e intermitente. Passava tanto tempo parado que era difícil dizer se estava realmente se movendo. Eu estava certo de que conseguiria alcançá-lo facilmente se tivesse a coragem de me erguer e remar. Essa ideia tinha um ar de aventura que me entusiasmou, e a lembrança do barril de água em minha cabine no navio me deu o ânimo necessário. Assim que me levantei, recebi imediatamente um jato de água, mas me mantive firme em meu propósito e comecei a remar com toda a força e cuidado em direção ao desgovernado Hispaniola. Uma onda jogou tanta água em meu barquinho que tive de parar e esvaziá-lo um pouco. Meu coração batia forte como um martelo, mas aos poucos peguei o jeito e consegui guiar meu coracle entre os cavalos das ondas,
com alguns espirros ocasionais de espuma em meu rosto. Eu me aproximava cada vez mais da escuna e já podia ver reluzir o latão do leme que girava desordenado, sem nenhuma alma a bordo. Estava convencido de que haviam abandonado o navio. Era isso ou estavam caídos de bêbados na cabine, onde eu talvez pudesse trancá-los e tomar a embarcação. Durante algum tempo, o Hispaniola se comportou da pior maneira possível para os meus planos. Ficou imóvel. Sua proa estava quase ao sul, mas sem deixar de se mover. Em cada uma de suas voltas, as velas se enchiam parcialmente até ficarem de novo contra o vento. Era o pior comportamento possível, porque mesmo que tomasse um aspecto de abandono, com as velas a girar e a bater pelo convés, ainda assim o navio continuava a fugir de mim, não apenas empurrando pela corrente, mas também impelido pelo vento, outra força considerável. Finalmente pareceu surgir uma oportunidade. O vento abrandou e, obedecendo à maré, o Hispaniola rodopiou suavemente até ficar com a popa virada para mim. A janela da cabine continuava aberta e o lampião ainda queimava sobre a mesa. A vela principal ficou suspensa e solta como uma bandeira. Exceto pelo movimento da correnteza, o navio estava imóvel. Redobrei meus esforços e recuperei a distância perdida pelos desvarios da escuna. Cheguei a menos de 100 metros dela, quando o vento voltou em um só golpe. Novamente as velas se encheram e o navio arrancou novamente aos solavancos. Quase me desesperei, mas logo percebi que aquilo era motivo de alegria. O Hispaniola deu outra volta até ficar com o casco virado para mim e continuou virando, encurtando cada vez mais a distância entre nós. Eu podia ver as ondulações causadas pelo bico de proa. O navio parecia cada vez maior em comparação ao coracle. Foi então que compreendi. Havia pouco tempo para hesitação e menos ainda se quisesse me salvar. Eu estava na crista de uma onda enquanto a escuna atravessava outra ao lado. O gurupés passou sobre minha cabeça. Me coloquei em pé e saltei, fazendo o coracle afundar com um impulso. Com uma mão consegui agarrar a viga dianteira e apoiei meu pé no estay, na base do casco. Enquanto tentava me segurar, ofegante, uma pancada seca indicou que o Hispaniola havia atropelado e afundado meu coracle e que minha única saída seria retomar o navio. 25. A Jolly Roger cai sob minhas mãos. Eu mal havia me apoiado no gurupés quando um novo golpe de vento fez a bujarrona tremer e rugir como um canhão. Com isso, o Hispaniola sacudiu até a quilha, mas como todas as outras velas ainda estavam cheias, logo a lona triangular voltou a cair, solta em seu mastro. Esse movimento quase me jogou ao mar. Portanto, não havia tempo a perder. Apoiando-me no gurupés, dei o impulso que faltava e mergulhei para o tombadilho. A vela principal, ainda inflada, me impedia de ver todo o convés do castelo da proa. Não havia uma alma à vista. O deck, que não era lavado desde o início do motim, estava cheio de pegadas e uma garrafa quebrada rolava desgovernada e batia nos escoradouros como um animal que tenta fugir. Outra lufada de vento atingiu subitamente o Hispaniola. O navio arrancou novamente, fazendo a bujarrona gemer e o leme bater descontrolado. A verga principal girou para dentro e estufou as velas, descortinando minha visão da lateral do convés. Foi quando vi os dois guardiões do navio, o sujeito de gorro vermelho deitado de costas, duro como pedra, braços abertos como um crucificado e dentes à mostra. Israel Rendes, encostado na murada, cabeça caída e mãos estendidas, pálido como cera, apesar de seu bronzeado. Por algum tempo, o navio continuou a dar trancos e a inclinar-se como um cavalo selvagem, as velas se enchiam ora de um lado, ora de outro, e as vergas giravam em todas as direções, até que o mastro rangeu com a pressão. De vez em quando, o costado batia forte de encontro às ondas, fazendo a água respingar pelos escoadouros. Era curioso notar como o movimento do mar era percebido com mais clareza em um navio do porte do Hispaniola, em comparação com meu humilde e desvalido coracle, que agora jazia no fundo do mar.
A cada solavanco, o pirata de gorro vermelho era jogado de um lado para o outro, mas, em uma cena tétrica, nem sua postura nem seu sorriso medonho eram perturbados pelos maus tratos. A cada solavanco, também, Rendes parecia afundar mais em si mesmo, escorregando pela amurada e afastando seus pés um do outro, de modo que seu rosto foi gradualmente se escondendo. Por fim, só o que eu podia ver era uma orelha e uma parte de sua barba. Também notei manchas escuras de sangue no chão ao redor deles e tive certeza de que haviam se matado em sua fúria ébria. Com o navio imóvel, tive um momento para observar e pensar no que fazer. Israel se virou parcialmente com um gemido grave e ergueu-se um pouco até voltar à posição em que eu o havia encontrado. Sua voz demonstrava que estava com muita dor à beira da morte, e me sensibilizei ao vê-lo fragilizado com a mandíbula caída. Então me lembrei de quando o ouvi de dentro do barril e toda a piedade se esvaiu de mim. Caminhei para a popa até chegar ao mastro principal. Estou de volta a bordo, Sr. Rendes, disse com ironia. Ele revirou seus olhos pesadamente, mas estava atordoado demais para demonstrar qualquer emoção, apenas balbuciou uma palavra: rum. Me dei conta de que não havia tempo a perder, então me desviei da verga, que outra vez girava sobre o convés e desci até o camarote. Era uma bagunça difícil de descrever. Na busca pelo mapa, os piratas arrombaram todas as gavetas, baús e compartimentos trancados. O chão estava pegajoso de lama. Provavelmente os criminosos haviam se sentado para beber ou tramar seus planos depois de terem chapinhado pelo pântano. As anteparas, todas pintadas de branco com detalhes em dourado, estavam imundas de marcas de mãos. Dezenas de garrafas vazias rolavam pelo assoalho e tilintavam pelos cantos. Um dos livros de medicina do doutor estava aberto sobre a mesa, com várias páginas arrancadas. Imaginei que as tivessem usado para acender cachimbos. Em meio a toda essa confusão, o lampião ainda queimava uma luz mortiça, lançando uma fumaça ocre no ambiente. Fui até o depósito de bebidas. Todos os barris haviam sumido e uma quantidade espantosa de garrafas havia sido consumida e descartada. Estava claro que desde o início do motim, nenhum único deles havia permanecido sóbrio. Vasculhei até encontrar uma garrafa com um pouco de rum para dar a Rendes. Também encontrei alguns biscoitos para mim, além de frutas secas, uma boa quantia de passas e um pedaço de queijo. Levei tudo ao convés, escondi meus mantimentos atrás do leme, longe do alcance dos piratas, e fui direto ao reservatório de água. Bebi até matar minha sede. Depois disso, fui dar o rum ao moribundo. Ele só largou a garrafa após dar generosos goles. Ah, disse ele, com os diabos era disso que eu precisava. Eu já comia sentado em meu canto. Está com muita dor? Perguntei. Ele resmungou, ou melhor, grunhiu algo. Se o doutor estivesse aqui, ele me consertaria em 2 tempos. Mas veja você, eu nunca tive lá muita sorte. Sempre foi assim comigo. Quanto àquele camarão ali, está mortinho, acrescentou apontando o homem de gorro vermelho. Não era lá um marujo que prestasse. E você, de que buraco saiu? Horas, eu vim tomar o navio, Sr. Rendes, respondi, e faço o favor de se dirigir a mim como seu capitão daqui para a frente. Lançou-me um olhar atravessado, mas nada disse. Já não estava mais tão pálido, embora ainda tivesse um péssimo aspecto. Escorregava pela amurada e se erguia novamente conforme o navio sacolejava. Assim sendo, continuei. Não posso navegar com essa bandeira, Sr. Rendes. Se me dá licença, vou baixá-la. É melhor um mastro sem nada do que assim. Desviando novamente da verga, caminhei até o mastro, arriei a amaldiçoada bandeira negra e a joguei ao mar. Deus salve o rei, declarei agitando meu chapéu, e a queda do capitão Silver. Rendes me olhava atentamente com uma expressão maliciosa em seu rosto ainda caído sobre o peito. Imagino, ele disse por fim. Imagino, capitão Hawkins, que o senhor vai querer atracar.
Talvez fosse bom conversarmos. Mas claro, respondi, essa é minha intenção, Sr. Hands, e por favor diga o que tem a dizer. E voltei para minha refeição, comendo com gosto. Esse homem aí, disse com um aceno fraco em direção ao cadáver, se chamava O'Brien, um irlandês fedorento. Nós manejamos as velas para levar o navio de volta. Como pode ver, ele esticou as canelas, bateu com as 12. E não vejo ninguém aqui que saiba conduzir este barco. Pelo que sei, você não é homem para isso, não sem minha ajuda. Então é o seguinte, você me dá comida, bebida e um lenço ou um trapo para atar minha ferida, e eu te ensino a conduzir. A meu ver, isso é mais do que justo. Pois te digo uma coisa, retruquei, não tenho a menor intenção de voltar para o ancoradouro do Capitão Kidd. Meu plano é dar a volta e ancorar na enseada ao norte, longe da vista de todos. E é um plano e tanto, exclamou. Olha, não sou tão estúpido quanto você pensa. Eu entendo das coisas, sabe? Tentei fazer minha jogada, perdi, você me passou a perna. Quer ir até a enseada ao norte? Vamos lá. Você é quem manda. Eu não tenho escolha. Navegaria até a doca da execução na situação que estou. Considerei sua proposta razoável e a aceitei no ato. Em 3 minutos já navegávamos tranquilamente com um bom vento que soprava ao longo da costa da Ilha do Tesouro. Tudo indicava que cruzaríamos o Cabo Norte por volta do meio-dia e a enseada antes da maré alta. Lá poderíamos aportar em segurança e esperar que a vazante nos deixasse descer à praia. Amarrei a barra do leme e desci para minha cabine, onde encontrei o lenço de seda de minha mãe. Com ele ajudei Hands a fazer um torniquete e conter o sangramento de grande parte em sua coxa. Após comer um pouco e tomar mais um bocado de rum, ele melhorou visivelmente, sentou-se ereto e começou a falar mais alto e claro. Parecia um novo homem. O vento nos favorecia imensamente. Planamos sobre as águas, com a paisagem passando rápido e mudando ao nosso lado a cada minuto. Logo deixamos as colinas para trás e o terreno que víamos agora era baixo e arenoso, com pequenos pinheiros esparsos. Em seguida alcançamos o penhasco na ponta norte da ilha. Eu estava empolgado em meu posto de comando e também contente com o céu claro e com as diferentes paisagens que apreciávamos. Havia bastante água e comida, e minha consciência, tão pesada por ter fugido da paliçada, agora me dava uma trégua pelo grande êxito. Tudo ia às maravilhas, exceto pelo olhar constante e debochado do timoneiro, que acompanhava todos os meus movimentos com um estranho sorriso que surgia continuamente em seu rosto. Era um sorriso que carregava algo de dor e perversidade, o sorriso de um homem cansado da vida, mas além disso, seu olhar tinha um véu de disfarçatez, uma sombra traiçoeira que me perseguia incessantemente. 26. Israel Hands. O vento pareceu atender aos nossos desejos e agora nos arrastava para o oeste. Passaríamos facilmente da ponta nordeste da ilha até a entrada da enseada ao norte. O único empecilho é que não conseguiríamos lançar a âncora, pois para isso precisaríamos de marujos. Com isso, seria arriscado tentar aportar antes da maré recuar o suficiente. Estávamos, portanto, à mercê do tempo. O timoneiro me ensinou como manter o navio parado, o que eu só consegui após inúmeras tentativas. Sentamo-nos em silêncio para outra refeição. Capitão, disse ele, após um tempo, com o mesmo sorriso irônico, precisamos dar um jeito aqui no meu companheiro O'Brien. Talvez fosse melhor jogá-lo ao mar. Não que ele me incomode aí onde está, tampouco estou arrependido do que fiz, mas não é algo agradável de se olhar, não acha? Não consigo carregar esse homem, nem me sinto confortável com essa tarefa. No que depender de mim, ele continua aí, afirmei. Este navio é agourento, Jim. Ele prosseguiu piscando um olho. Já morreu muita gente aqui nesse Hispaniola. Perdemos vários marujos desde que saímos de Bristol. Nunca vi tanto azar. Olha só o O'Brien aqui. Foi um dos que bateu as botas. Eu não entendo desses assuntos, mas você, que é um rapaz estudado, me diga. Acha que quando um homem morre acaba tudo ou ele volta a viver algum dia?
Quando alguém mata um homem, Sr. Rendes, quem morre é o corpo, não o espírito. O senhor já deve saber disso, respondi. O'Brien está em outro mundo agora, talvez até olhando para nós. Ah, retrucou, que pena. Sendo assim, matar alguém não tem serventia nenhuma. De qualquer maneira, espíritos não fazem lá muita coisa, então não dou importância para eles. Olha, Jim, agora que você disse o que pensa, me faria a gentileza de descer até a cabine e pegar que diabos? Esqueci o nome. Bom, me traga uma garrafa de vinho, Jim. Esse rum é muito forte para mim. A hesitação do timoneiro me pareceu muito estranha e o fato de preferir vinho ao rum só agravou minha desconfiança. Não acreditei nem um pouco naquela história, devia ser algum pretexto sem dúvida. Estava claro que queria ficar sozinho no convés, mas não compreendi sua intenção. Ele evitava me olhar diretamente, seus olhos percorriam todas as direções, às vezes subiam ao céu, às vezes passavam rapidamente pelo cadáver de O'Brien. Sempre com aquele sorriso e com uma parte da língua para fora, em uma expressão tão culpada e constrangida que até uma criança perceberia que ele tramava algo. Entretanto, respondi sem hesitar, pois sabia que levava vantagem sobre um sujeito tão estúpido. Por isso mesmo não teria dificuldade em fazê-lo acreditar que eu não suspeitava de nada. Vinho então? Perguntei. Bem melhor, prefere tinto ou branco? Para mim tanto faz, companheiro, tornou ele, desde que seja forte e venha muito. Qual a diferença? Muito bem, trarei um porto então, Sr. Rendes, mas terei de procurar. E assim desci a despensa, fazendo o máximo de barulho possível. Então tirei meus sapatos e corri silenciosamente para a galeria contígua, subi a escada do castelo de proa e espiei pela escotilha. Como esperando, a pior de minhas suspeitas se confirmou. Rendes se levantou apoiando as mãos nos joelhos. Embora fosse visível que sentia muita dor na perna, ouvi-o abafar um gemido. Rastejou pelo convés com uma rapidez considerável. Em menos de um minuto chegou aos escoadouros de bombordo e debaixo de um rolo de corda tirou um facão, ou melhor, um punhal manchado de sangue até o cabo. Olhou para a arma por alguns instantes com uma expressão de satisfação e testou o fio da lâmina com o dedo. Então escondeu-a dentro de sua jaqueta e rastejou de volta para o lugar onde estava. Era tudo o que eu precisava saber. Israel podia se locomover, tinha uma arma e planejava usá-la para me matar. Por isso quis tanto ficar sozinho no convés. O que eu ainda não sabia era o que planejava fazer depois, se rastejaria desde a enseada norte até o acampamento do pântano, ou se dispararia o canhão na esperança de que seus comparsas ouvissem e fossem resgatá-lo. Entretanto, eu podia confiar nele em um ponto, que era de comum interesse, o navio. Ambos precisávamos de um porto seguro, de onde, no momento certo, o Hispaniola pudesse zarpar novamente com o mínimo de trabalho e risco. Supus que minha vida estaria a salvo até que esse momento chegasse. Enquanto minha cabeça se ocupava com esses assuntos, meu corpo também permaneceu bastante ativo. Corri furtivamente de volta para a despensa, calcei meus sapatos e apanhei a esmo uma garrafa de vinho, o pretexto necessário para retornar ao convés. Rendes estava na mesma posição em que o deixei, escorado na amurada com os olhos baixos, como se até mesmo a luz o incomodasse. No entanto, ergueu os olhos quando eu me aproximei, quebrou o gargalo da garrafa com evidente prática e deu um bom gole, celebrando com seu brinde habitual, a sorte. Permaneceu parado por alguns minutos e então tirou um rolo de fumo do bolso e me pediu que cortasse um pedaço. Lasca um naco para mim, disse. Não tenho faca, e mesmo que tivesse, estou sem forças. Ah, Jim, acho que dessa eu não passo. Lasca um naco para mim, porque é bem capaz que seja meu último. Logo vou para minha morada eterna. Eu corto um pedaço do fumo, mas se eu estivesse tão mal quanto o senhor, começaria a rezar como um bom cristão, respondi. Por quê? De que vale isso? Me explica. Por quê? Exclamei. O senhor acabou de me perguntar sobre os mortos. Viveu uma vida de traição, pecado, mentiras e assassinato.
Uma de suas vítimas está aí ao seu lado, e o Senhor me pergunta por quê, para pedir a misericórdia divina, Sr. Rendes, por isso. Minha resposta foi um tanto exaltada, pois eu pensava no punhal ensanguentado dentro de sua jaqueta e em suas intenções de usá-lo para acabar comigo. Rendes, por sua vez, tomou um grande gole de vinho e pôs-se a falar com seriedade surpreendente. Por 30 anos, começou ele, eu naveguei pelos mares e vi coisas boas e ruins, mal e bem, céus limpos e tempestades, fome, morte e tudo o mais. E lhe digo uma coisa, nunca vi a bondade produzir algo que preste. Eu ataco antes de ser atacado, esse é meu lema. Homens mortos não mordem, é isso o que penso. Amém, ou seja lá o que se diz. E agora escute uma coisa, acrescentou, mudando bruscamente de tom. Já chega dessas tolices. A maré já está boa. Faça o que eu disser, Capitão Hawkins. Vamos entrar na enseada rapidinho e acabar logo com isso. Estávamos a uns 3 quilômetros da praia, mas era uma manobra complicada. Além de estreita e rasa, a entrada para o ancoradouro também era rodeada de barrancos pelos dois lados, portanto o navio tinha de ser muito bem conduzido para entrar. Não havia dúvidas de que Rendes era um excelente piloto e eu tentava obedecer às suas ordens com exatidão e rapidez. Manejamos o navio com cuidado, raspando levemente nas margens, uma manobra tão precisa que dava gosto de ver. Assim que atravessamos um trecho sinuoso da baía, a terra se fechou ao nosso redor. Os bosques em ambos os lados da enseada norte eram tão densos quanto os do ancoradouro ao sul, mas a passagem longa e estreita mais parecia um rio. Logo à nossa frente, na costa sul, vimos os destroços de um navio já bastante deteriorado. Era uma grande embarcação de 3 mastros, mas jazia há tanto tempo sob as intempéries que estava recoberto de algas gotejantes, com o convés tomado de arbustos e flores silvestres. Era uma triste visão, mas indicava que aquelas águas eram calmas. Ali, disse Rendes, é o trecho ideal para encalhar o navio, areia fina e lisa, sem cavidades, árvores ao redor e aquele outro barco que mais parece um jardim. Depois de encalharmos, como conseguiremos retirá-lo daí? Perguntei. Fácil, fácil, respondeu ele. Basta amarrar um cabo no navio, levá-lo até aquela outra margem, dar a volta em um pinheiro grande, puxá-lo de volta e amarrar no cabrestante. Aí é esperar a maré. Quando a água subir, puxamos a corda com força e o navio vira e sai sem problemas. Agora preste atenção, rapaz. Estamos quase chegando e o navio está rápido demais. Vire um pouco a estibordo, assim, mantenha, estibordo, um pouco a bombordo, mantenha, firme. Eu obedeci a seus comandos quase sem respirar, até que ele subitamente gritou, agora, rapaz, vire a barlavento. Girei o leme com toda a força e o Hispaniola virou rapidamente, seguindo direto para a praia rasa e arborizada. A euforia dessa última manobra me distraiu da vigilância rigorosa que eu mantinha sobre o timoneiro até então. Me concentrei tanto na expectativa do navio tocar a areia que me esqueci do perigo que pairava sobre minha cabeça. Me debrucei na murada para observar as ondas se espalharem ao redor do casco. Na posição em que estava, eu era uma presa mais do que fácil, mas um sobressalto me fez virar a cabeça. Talvez eu tenha ouvido o assoalho ranger ou visto seu vulto pelo canto do meu olho. Talvez tenha sido apenas instinto. Quando me virei, Rendes vinha em minha direção com seu punhal na mão direita. Ambos gritamos quando nossos olhos se encontraram, mas enquanto o meu foi um grito estridente de terror, o dele foi um rugido de fúria, como um touro solto na arena. Ao mesmo tempo em que ele se lançou contra mim, eu saltei para o lado. Ao fazer isso, tive de largar o leme, que deu uma guinada súbita para sotavento.
Foi o que salvou minha vida, pois uma das barras acertou Rendes no peito, deixando-o atordoado. Antes que ele se recuperasse, saí do canto em que havia me cercado e corri para o convés. Quando passei um pouco além do mastro principal, parei, saquei minha pistola e, embora ele já corresse novamente em minha direção, fiz a pontaria com calma e puxei o gatilho. A arma disparou, mas não houve clarão nem barulho. A água do mar havia encharcado a pólvora. Como não me lembrei de secar e recarregar minhas únicas armas, agora estava naquela situação como um leitão diante do açougueiro. Mesmo ferido, a rapidez com que se movia era impressionante. O cabelo desgrenhado dançava sobre a face avermelhada pelo esforço e fúria. Não havia tempo para usar a outra pistola e eu tinha certeza de que também falharia. Uma coisa era clara, eu não poderia continuar recuando, pois ele me deixaria sem saída no canto da proa, assim como havia feito na outra extremidade do navio. Se isso acontecesse, minha vida terminaria naqueles 20 centímetros de lâmina ensanguentada. Apoiei minhas mãos no mastro, que era bastante largo, e esperei com todos os meus nervos tremendo. Ele percebeu que minha intenção era desviar e também parou. Ficamos por alguns momentos em movimento de ameaça de ataque e fintas recíprocas. Era como brincar com as crianças nas pedras da Colina Negra perto de casa. Mas nunca antes eu havia brincado de pega-pega apostando a vida. Ainda assim era um jogo infantil e eu precisava levar a melhor sobre um velho marinheiro com a perna ferida. O fato é que aquilo me deu coragem e eu me permiti alguns pensamentos sobre como finalizaria a questão. Não tinha dúvidas de que conseguiria escapar aos seus ataques pelo tempo que quisesse, mas não vislumbrava nenhuma chance de fuga definitiva. Enquanto estávamos nesse impasse, o Hispaniola subitamente afundou parte de seu casco na areia para em seguida, num movimento rápido, cambalear para bombordo até ficar em uma inclinação de 45 graus, fazendo com que a água invadisse os escoadouros e formasse uma piscina entre o tombadilho e a amurada. Fomos derrubados imediatamente e rolamos quase juntos até as bordas. O pirata morto, ainda de braços abertos, nos seguiu de perto na queda. Caímos tão próximos um do outro que minha cabeça atingiu o pé do timoneiro, uma pancada tão forte que meus dentes tremeram. Mesmo zonzo, fui o primeiro a levantar, pois o cadáver caíra sobre Rendes. Era impossível correr sobre o convés inclinado como estava, então tive de procurar outra forma de escapar, e teria de ser o mais rápido possível, pois meu algoz já vinha em meu encalço. Rápido como um raio, agarrei a vela da mezena e a escalei sem respirar até conseguir me apoiar em uma das vergas. Minha agilidade me salvou. Enquanto escalava, o punhal atingiu o mastro a poucos centímetros do meu pé. Israel me olhava boquiaberto, parado como uma estátua, surpreso e frustrado. Com o tempo que ganhei, imediatamente passei a limpar e recarregar a pistola que eu ainda não havia disparado. Para aumentar minhas chances, logo em seguida fiz o mesmo com a outra. Minha recuperação deixou Rendes desconcertado. Ele percebeu que a sorte se virava contra ele. Após hesitar por alguns segundos, pôs o punhal na boca, agarrou a vela e começou a escalá-la devagar e penosamente. Seus movimentos eram lentos e, a julgar por seus gemidos, bastante dolorosos. Tive tempo de sobra para preparar minhas armas. Quando ainda estava a 1/3 da distância, eu já tinha uma pistola em cada mão, então falei: "Mais um passo, Sr. Rendes, e estouro sua cabeça." "Homens mortos não mordem, sabia?" acrescentei com um sorriso irônico. Ele parou no mesmo instante. Pela forma como contorcia sua face, percebia-se que tentava encontrar uma saída. Era um esforço lento e inútil, e resguardado pela minha posição de segurança, comecei a rir. Seu rosto mantinha a mesma expressão perplexa. Retirou o punhal da boca para falar, mas fora isso continuou imóvel. "Jim", começou ele, "acredito que estamos sem saída, tanto você quanto eu, e precisamos chegar a um acordo. Se não fosse nossa queda, eu teria acabado com você, mas minha má sorte não permitiu. Acho que vou ter que me render. E é muito duro para um marujo do meu porte aceitar a derrota para um grumete como você."
Suas palavras inflavam meu ego e eu sorria distraído, peito estufado como um galo, quando de repente, em um movimento rápido, dobrou seu braço com a mão sobre o ombro. Algo zuniu pelo ar como uma flecha. Senti o golpe e uma dor aguda. A adaga cravara meu ombro ao mastro. Atordoado pela dor e surpresa, em um movimento quase inconsciente, disparei minhas 2 pistolas e ambas caíram de minhas mãos. Não foram a única coisa a cair. Com um grito abafado, o timoneiro largou a lona e mergulhou de cabeça no mar. 27 peças de 8. Com a inclinação do navio, os mastros estavam suspensos sobre o mar. A única coisa que eu via da cruzeta onde estava empoleirado. Rendes, como havia escalado apenas uma parte do mastro, caiu entre mim e a amurada, agora submersa. Emergiu em uma mancha de espuma e sangue para tornar a afundar, dessa vez para sempre. Quando a água se acalmou, pude vê-lo contorcido na areia branca, à sombra do casco do Hispaniola. 1 ou 2 peixes passaram por ele. Com o movimento da corrente, ele às vezes parecia se mover também, como se quisesse se levantar, mas morto como estava seria impossível. Baleado e afogado, viraria comida de peixe no mesmo lugar em que tinha planejado me matar. Logo após essa constatação, passei a me sentir enjoado, fraco e aterrorizado. O sangue escorria quente pelo meu pescoço e costas. O punhal que prendia meu ombro ao mastro queimava como ferro em brasa. Apesar disso, nenhum desses males me preocupava. Podia suportá-los sem grandes pesares. O que me horrorizava era a possibilidade de despencar e afundar na água verde sobre o corpo do timoneiro. Agarrei-me ao mastro com ambas as mãos, ferindo minhas unhas, e fechei os olhos como se isso pudesse me livrar do perigo. Pouco a pouco, minha mente e minha pulsação se acalmaram e me recompus. Meu primeiro impulso foi retirar o punhal, mas ou estava fundo demais ou me faltou a coragem necessária para puxá-lo. Após uma tentativa que me fez estremecer, desisti. Ironicamente, foi esse estremecimento que me libertou. Por muito pouco a faca não erra seu alvo e me prendia apenas por uma fina camada de pele que meu movimento se encarregou de cortar. O sangue começou a escorrer mais rápido, mas não me deixei impressionar. Só o que me prendia ao mastro era meu casaco e a camisa. Me desvencilhei com um puxão e deslizei por um dos cabos de bom bordo até chegar novamente ao convés. Por nada no mundo teria descido pelos cabos do lado oposto do qual Israel havia caído. Desci a cabine e tentei cuidar do meu ferimento como pude. Doía muito e ainda sangrava bastante, mas não era um corte profundo ou grave. Conseguia mover meu braço sem muito esforço. Olhei em volta e, como o navio agora era, por assim dizer, todo meu, tinha de me livrar de seu último passageiro, o cadáver de O'Brien. Ele havia rolado até a amurada, como contei, contorcido como um fantoche macabro, em tamanho real, mas sua cor e aparência em nada se pareciam com as de uma pessoa. Na posição em que estava, não seria difícil levantá-lo. Minhas últimas e trágicas experiências haviam me deixado quase indiferente aos mortos. Agarrei-o pela cintura como um saco de aveia e o atirei ao mar. Após um mergulho barulhento, apenas o gorro vermelho continuou boiando. Quando a água se acalmou, pude vê-lo ao lado de Israel, ambos se remexendo com o vai e vem da corrente. Apesar de jovem, O'Brien era já bastante calvo. Era uma estranha cena aquela careca pousada nos joelhos de seu assassino, enquanto os peixes os circulavam em movimentos ágeis. A maré começou a virar e eu estava sozinho no navio. O sol já se punha e as sombras dos pinheiros se alongavam pela margem oeste, atravessavam o ancoradouro e desenhavam figuras no convés. O vento noturno soprava mais forte e, mesmo com a proteção das 2 colinas ao leste, o cordame assobiava baixinho e as velas eram sacudidas de um lado para o outro. Percebi que aquilo representava perigo para o navio. Consegui soltar as bujarronas e as estendi no convés, mas a vela principal seria um problema. Quando o Hispaniola se inclinou, a verga inferior girou para dentro d'água, afundando consigo meio metro de lona. A meu ver, isso tornava o risco ainda maior. Para recolhê-la sozinho seria um trabalho tão árduo
que hesitei. Por fim, peguei minha faca e cortei os cabos que prendiam ao mastro. A parte superior caiu imediatamente e uma barriga de lona solta flutuou à tona. Por mais que eu puxasse, seu peso era demais para mim, ou seja, não havia nada mais a fazer. Dali em diante, tanto eu quanto o Hispaniola dependeríamos apenas da sorte. A essa altura todo o ancoradouro estava escuro. Me lembro apenas de que alguns dos últimos raios de sol escapavam por entre as árvores, brilhando como joias no manto florido do navio destroçado. Começou a esfriar e a maré baixava rapidamente. O Hispaniola se inclinava cada vez mais sobre seu casco. Com dificuldade fui até a amurada e olhei para baixo. Parecia já estar bem raso. Segurando o cabo cortado com ambas as mãos, deslizei para fora do navio. A água mal chegava à minha cintura e a areia, apesar de marcada pela corrente, estava bem firme. Cheguei à praia me sentindo muito bem, com o Hispaniola inclinado atrás de mim e sua grande vela dançando sobre as águas da baía. No mesmo instante, o sol se pôs completamente e a brisa soprou na escuridão entre os pinheiros. Depois de tudo o que passei, finalmente estava em terra firme e não voltava de mãos vazias. Nossa escuna estava livre dos piratas e nossos homens poderiam novamente subir a bordo e voltar ao mar. Eu queria muito voltar à cabana e me gabar dos meus feitos. Talvez eu fosse repreendido por minha saída furtiva, mas a recuperação do Hispaniola compensaria o desafio. Eu tinha esperanças de que mesmo o capitão Smollett reconhecesse meus esforços. Comecei a caminhar de volta para a paliçada de meus companheiros entre esses pensamentos e um ótimo humor. Me lembrei de que o rio que passava mais ao leste do ancoradouro do Capitão Kidd descia da colina de 2 picos à minha esquerda. Portanto, tomei essa direção na esperança de encontrar o rio e atravessá-lo enquanto ainda fosse estreito. O bosque não era muito fechado e, seguindo trilhas pelos arbustos mais baixos, contornei a colina. Logo eu atravessava o riacho com água pelas canelas. Cheguei próximo ao local onde havia encontrado Ben-Gunn, o exilado. Eu caminhava com cuidado, olhando para todos os lados. A noite já ia completamente escura e, ao passar pelo desfiladeiro, entre os 2 picos, notei um clarão ao longe e inicialmente imaginei se tratar da fogueira do jantar do homem da ilha. No entanto, logo deduzi que ele não seria tão descuidado ao ponto de se expor daquela maneira. Se eu via o brilho daquela fogueira, talvez Silver e seus homens acampados no pântano também a vissem. A noite ficou mais e mais escura, dificultando cada vez mais a orientação. Os picos atrás de mim e a colina da luneta, à direita, desapareciam lentamente. As estrelas eram esparsas e pálidas e eu constantemente tropeçava em arbustos ou escorregava em buracos na areia. De repente, uma claridade me atingiu. Olhei para cima e vi a fraca luz do luar brilhando sob o pico da colina da luneta. Em seguida, o disco prateado se ergueu por detrás das árvores. A lua nascera. Com essa nova aliada, venci rapidamente o que faltava do caminho. Cheguei até a correr, tão impaciente por chegar logo à paliçada. Contudo, no bosque, ao redor da fortaleza, diminuí o passo e me aproximei mais lentamente. Seria um final irônico para minha aventura se eu fosse baleado por engano por meus próprios companheiros. Cada vez mais alta, a lua iluminava as áreas mais abertas do bosque. Notei à minha frente, entre as árvores, outra tonalidade de luz, clara e vermelha com um brilho intermitente, como brasas de uma fogueira se apagando. Juro que não fazia ideia do que poderia ser. Finalmente cheguei às margens da clareira. O luar iluminava o lado oeste, mas a escuridão envolvia todo o resto, incluindo a cabana, cortada por fachos de luz prateada. Ao fundo da casa, uma imensa fogueira apagada ainda lançava o brilho intenso de brasas,
causando um forte contraste com a suave luz da lua. Não havia nenhuma alma à vista, nenhum ruído além do vento. Parei com o coração palpitando de espanto e talvez um pouco de terror. Não era nosso costume fazer fogueiras tão grandes. Aliás, as ordens do capitão eram para que fôssemos econômicos com a lenha, e temi que algo de ruim houvesse acontecido em minha ausência. Caminhei com cuidado pela margem direita da paliçada, oculto pelas sombras. Saltei a cerca na parte mais escura do terreno. Por precaução, fui engatinhando até um dos cantos da casa, em completo silêncio. Quando me aproximei, senti um grande alívio. O ronco dos meus companheiros não era exatamente agradável. Eu, inclusive, já me queixara com eles, mas naquele momento foi como música para meus ouvidos, um canto de sereias que me assegurava que tudo estava bem. Mas uma coisa estava clara, a péssima vigilância. Se por acaso eu fosse Silver e seus comparsas, não restaria ninguém vivo ao amanhecer. Era uma das desvantagens de ter um capitão ferido, pensei. Fui novamente tomado pela culpa de tê-los abandonado em uma situação daquelas e com tão poucos guardas. Fui até a porta e a abri. O interior da casa, completamente escuro, não permitia distinguir nada. Só ouvia o ressonar constante dos homens e um ou outro ruído, como um estalo ou bater de asas que não conseguia identificar. Entrei na casa com os braços estendidos à minha frente. Pensei, sorrindo, que poderia me deitar no lugar de sempre e ver que cara fariam ao me encontrar ali pela manhã. Meu pé bateu em algo no chão. Era a perna de um dos homens que se virou com um resmungo, mas não acordou. De repente, uma voz estridente irrompeu na escuridão. Peças de 8, peças de 8, peças de 8, e muitas vezes mais, sem parar ou mudar o tom, como um pequeno moinho trabalhando. Era o capitão Flint, o papagaio verde de Silver. O som que eu ouvira era ele bicando uma das toras. O pássaro era um vigia melhor do que qualquer homem e anunciava minha chegada com seu bordão monocórdio. Não tive tempo de pensar em nada. Com os gritos esganiçados do papagaio, os homens acordaram e se levantaram. A voz de Silver ecoou como uma maldição. Quem está aí? Virei para fugir e dei um encontrão violento em alguém. Recuei e me atirei nos braços de outro que me agarrou. Dick traz uma tocha, disse Silver ao perceber que o intruso havia sido capturado. Um dos homens saiu da cabana e voltou logo em seguida com uma acha em brasa.